Glória a Deus. Gloria a Dio. Nós damos glórias a nosso Rei, Senhor. E noi diamo gloria al nostro Re, Signore, Senhor Jesus Cristo. il Signore Gesù Cristo. Amém. Amém. Vamos orar. Facciamo una preghiera Vamos tranquilizar nosso coração. e calmiamo il nostro cuore, Porque Deus nos vai hoje trocar as nossas vestes. perché Dio oggi ci possa toccare le nostre vesti. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Padre, nel nome di Gesù, Te louvamos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. ti lodiamo per tutto ciò che tu hai fatto e quello che tu farai. Tranquilizamos o nosso coração em Ti. Calmiamo il nostro cuore in te E te pedimos, Espírito Santo, e noi ti chiediamo, Spirito Santo, toca a cada pessoa que está aqui. tocca ogni persona qui, Fala conosco. parla con noi E que nós podamos sair daqui e che noi possiamo uscire da qui impactados pela Tua palavra impattati dalla tua parola e com a identidade de Cristo. e con l'identità di Cristo. No nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Te honramos. Noi ti onoriamo, E destruímos e fechamos toda a voz contrária. distruggiamo e distruggiamo tutte le voci contrarie a te, Toda ação diabólica. tutte le azioni demoniache, Todo principado e governador dessa cidade ogni principato e governante di questa città que quer fechar a boca do profeta dessa cidade. che vuole chiudere la bocca del profeta in questa città, Nós repreendemos no noi nome de Jesus. riprendiamo nel nome di Gesù. Te atamos de mãos e pés Noi ti leghiamo nelle mani e nei piedi e declaramos e tua dichiariamo: derrota nessa manhã, nessa tarde. tu sei sconfitto in questo pomeriggio. No nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém, amém, amém. Amen. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fai un applauso al Signore. Amém. Rapidamente, abra sua Bíblia em Apocalipse Tu 1, puoi aprire la tua Bibbia in Apocalisse 1, versos 5 e 6. versetto 5 e 6. Amém. Amen. Apocalisse 1, versetto 5 e 6. Amém. Pode ler, por favor. Quindi leggiamo: e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti a suo Dio e Padre. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Amém. A Bíblia diz que Deus nos constituiu como rei e sacerdotes. La Bibbia dice che Dio ci ha costituiti re e sacerdoti. Amém. Amen. Nós somos reis e sacerdotes. Siamo re e sacerdoti. Amém? Diga para o seu irmão, você é rei e sacerdote, ou rainha e sacerdote. Guarda il tuo fratello e dica: tu sei re e sacerdote. Amém? Amém. Em 1 de Pedro 2:9, E prima Pietro 2,9, pode colocar, por favor. se potete proiettare. Prima Pietro 2,9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Amém? Amen? Então aqui vemos Quindi noi vediamo que nós somos uma nação, uma geração eleita. che noi siamo una generazione eletta. Nós somos a geração eleita para esse tempo. Noi siamo la generazione eletta per questo tempo. Um sacerdócio real, Un sacerdozio regale, uma nação santa una nazione santa e um povo escolhido por Deus e un popolo scelto da Dio para um propósito. per un proposito, un scopo: Anunciar as grandezas daquele annunciare que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. annunciare le grandezze di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla luce. Em 1 de Apocalipse,
E là in capitolo 1 di Apocalisse, nós somos chamados como rei e sacerdotes. noi siamo stati chiamati re e sacerdoti. Aqui muitas vezes há uma confusão, E qui tante volte c'è una confusione, porque muitas pessoas pensam que são dois chamados diferentes. perché alcune persone pensano che sono due chiamate diverse, Que alguns foram constituídos como sacerdotes che alcuni sono stati costituiti sacerdoti e outros como reis. e altri come re. Mas nós somos, mas o que quer dizer o texto aqui, o que o Espírito quer dizer, Ma ciò che il testo, ciò che lo Spirito sta dicendo in questo que testo, nós somos reis e sacerdotes. Nós temos essas duas funções em Cristo Jesus. lui dice che noi siamo re e sacerdoti in Cristo Gesù, noi abbiamo questi due ruoli. Quando nós começamos a ler a Bíblia, E quando iniziamo a leggere la Bibbia, nós vemos muitos servos e grandes homens de Deus noi vediamo grandi servi e uomini di Dio que foram reis, che sono stati re, mas foram um fracasso como sacerdotes. ma sono stati un vero fiasco come sacerdoti. Vemos que alguns foram grandes sacerdotes, Gli altri sono stati grandi sacerdoti, mas um fracasso na conquista. ma sono stati un fallimento come nella conquista. Mas come re. nós somos a geração Ma noi siamo la generazione lavada e redimida com o sangue de Jesus, lavata e redenta con il sangue di no Gesù, qual nós temos essas duas funções con il quale noi abbiamo questi due ruoli, de reis e di sacerdotes. re e sacerdote. Então diga: eu sou rei Allora dica, io sono re e sou sacerdote. e sono sacerdote. Eu tenho a responsabilidade Io ho la responsabilità dessas duas di funções. questi due ruoli. Amém? Amen? Então vamos falar hoje muito sobre o reino, como funciona um reino, como funciona o rei, o que fazia um sacerdote. E quindi noi parleremo oggi di come funziona il regno, cosa fa il re, cosa fa il sacerdote, Porque nós só vamos conquistar essa cidade, esse país, perché noi soltanto conquisteremo questa nazione, questo paese, quando nós estamos revestidos como reis e sacerdotes. soltanto quando siamo rivestiti da re e sacerdote. Porque se nós somos somente vamos para a guerra como reis Perché se noi andiamo in guerra soltanto come re e não como sacerdotes, e non come un sacerdote, nós não vamos alcançar o que realmente o Senhor tem para nós. noi non raggiungeremo ciò che Dio vuole per noi veramente. Amém? Amen? Vamos ver então a função de um rei. E quindi vediamo la funzione e lo scopo di un re. O rei reina Quindi il re ha un scopo di regnare, um país De- ou uma nação, ou que seja. quindi regnare o reggere reino, una nazione, un regno. Um rei conquista. Il re conquista, O rei tem que sair para a guerra. il re deve uscire alla guerra, alla battaglia. O rei tem que implantar a cultura do reino nos seus cidadãos. Il re ha lo scopo di implementare la cultura del regno nei suoi sudditi. Eu lembro uma vez que o meu esposo ele deu uma pregação sobre o ministério apostólico. Una volta mio marito ha dato una predica riguardo il ministero apostolico. Ele diz que nos tempos romanos, E lui dice che nei tempi romani o imperador ele mandava uma pessoa c'era l'imperatore che mandava una persona para um país que ele havia conquistado. quindi mandava questa persona a un paese dove era stato conquistato E a função dessa pessoa, e lo scopo di questa persona, a função deste apóstolo, la missione di questo apostolo, porque basicamente o nome dele ele era a função apostólica, quindi perché basicamente lui aveva il ruolo apostolico, era implantar a cultura do reino naquele país que tinha sido conquistado. era implementare la visione del regno
Cultura. la cultura del regno in quella nazione conquistata. Então ele era responsável de se vestir como, se posicionar como rei. Quindi lui doveva vestirsi come, agire come, Se portar como rei, comportarsi come seria re. o cidadão exemplo da cidade. Lui era il cittadino esempio della città. E todos deveriam copiar ao apóstolo. E ognuno, tutti, dovevano copiare questo apostolo. Então, nós vemos que o apóstolo, Quindi noi vediamo che l'apostolo, nesse contexto, deveria se portar como o império. quindi nel contesto romano, questo apostolo era quello che dava l'esempio di come comportarsi nell'imperio. Quando nós lemos a Bíblia, Quando leggiamo la Bibbia, nós vemos que os reis, vediamo che i re eles não saíam para a guerra non andavano alla battaglia antes de se apresentar para o sacerdote. prima di presentarsi al sacerdote. Eram funções separadas. Erano scopi diversi. Então, antes de ele ir para uma guerra, ele se apresentava ao sacerdote Quindi ou ao profeta. prima di andare in battaglia, lui si presentava al sacerdote o al profeta. E quando ele voltava de uma batalha, E quando lui tornava dalla battaglia, ele se apresentava ao sacerdote ou ao profeta. lui si presentava ancora al sacerdote o al profeta. Quando ele ganhava uma batalha, Quando lui vinceva la battaglia, ele não se apresentava para o povo, lui non si presentava al popolo, mas sim para o sacerdote. ma si presentava al sacerdote. Por que isso? E perché? Porque o rei, ele entendia que a cobertura dele era a cobertura sacerdotal. Perché lui capiva, il re capiva che la sua copertura veniva dal sacerdote. Saul foi rei Saul è stato re e ele quis tomar a posição sacerdotal. e lui ha voluto prendersi la posizione sacerdotale. Ele quis sacrificar no lugar do profeta. Lui voleva sacrificare al posto del profeta. E quando ele fez isso, ele foi rejeitado por Deus. E quando lui ha fatto questo è stato rifiutato da Dio. Porque no Antigo Testamento eram separadas as funções. Perché nel Vecchio Testamento questi ruoli erano separati. O rei era o que saía para a guerra. Il re era colui che andava in E o battaglia. sacerdote era aquele que sacrificava. Il sacerdote era colui che sacrificava. Era aquele que era conectado com Deus. Era quello che aveva la connessione con Dio. Era aquele que administrava a glória de Deus. Era colui che gestiva la gloria di Dio. Era aquele que mantinha o fogo no altar aceso. Era colui che manteneva accesa la fiamma sull'altare. Levítico 6:12 diz, e 13. Levitico 6, 12, 13. Scusa. Levitico 6, versetto 12 e 13. Vediamo se... Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: questa è l'offerta che Aarone e i suoi figli faranno. Capitolo 6, versetto 12 e versetto 13. Ok. Questa è l'offerta che Aarone e i suoi figli faranno al Signore il giorno che riceveranno l'unzione. 1/10 di efa di fior di farina sarà l'oblazione quotidiana, metà alla mattina e metà alla sera. Creio que me enganei aqui. Diz: mantenha aceso o fogo no altar. Vediamo se troviamo questo versetto. Il versetto dice così: manteniamo acceso il fuoco sull'altare. Il fuoco non si deve spegnere. Ogni mattina il sacerdote accrescerà la legna al fuoco, metterà su questo l'olocausto sopra il fuoco perché bruci e che il suo grasso, il grasso delle offerte, mantenendo il fuoco continuamente acceso sull'altare, e questo non si deve spegnere. Então vemos aqui que o sacerdote, Quindi era Levitico 6, Levítico 6:12. 3, Ah, ok. capitolo, versículo 6 e 3 ao 6. Ok, me equivoquei aqui. Então diz que o sacerdote, ele tinha a responsabilidade Quindi il sacerdote aveva la responsabilità de manter o fogo aceso no altar.
di mantenere il fuoco acceso sull'altare de acrescentar a lenha no altar. e accrescere la legna che bruciava sull'altare O holocausto. e l'olocausto. E esse fogo tinha que estar continuamente aceso no altar. E questo fuoco continuamente era acceso sull'altare. Então o sacerdote, a responsabilidade dele era administrar a glória de Deus. E quindi il sacerdote aveva la missione di gestire la gloria di Dio. Que a glória de Deus sempre estivesse acesa no Che la altar. gloria di Dio fosse sempre presente o accesa sull'altare. Que os holocaustos fossem feitos. E che i sacrifici, gli olocausti siano stati offerti. E essa não era uma função do rei. Questa non era la missione del re, Essa era uma função sacerdotal. era una missione sacerdotale. Una funzione sacerdotale. E nós, como reis e sacerdotes, como sacerdotes de Deus, E noi come re e sacerdoti di Dio, e como sacerdotes de Deus, e come sacerdoti di Dio, temos a função abbiamo la funzione de não apagar o fogo do altar da nossa casa. di non spegnere il fuoco sull'altare che c'è nella nostra casa. Nós, homens e mulheres, somos sacerdotes na nossa casa. Noi, uomini e donne, siamo sacerdoti nelle nostre case. Não estou dizendo que a mulher não tem que estar submissa ao seu esposo. Io non sto dicendo che la donna non deve essere sottomessa al suo marito. Não podemos romper princípios. Non possiamo rompere i principi. Mas nós, como homens e mulheres, somos responsáveis de deixar o fogo do Espírito na nossa casa. Ma noi uomini e donne siamo responsabili per far bruciare la fiamma sull'altare della nostra casa. É buscar a Deus, E cercare Dio. viver uma vida de consagração, Vivere una vita consacrata. ensinar os nossos filhos Insegnare ai nostri figli e ser sentinelas na nossa casa. e essere sentinelle nelle nostre case. Organizar a nossa casa. Organizzare la nostra casa. E que a presença de Deus sempre esteja na nossa casa. E che fare in modo che la presenza di Dio sia sempre nella nostra casa. A função de um rei, La funzione di un re, trazendo para nós, portando per noi, e nós temos a obrigação noi abbiamo l'obbligazione, de l'obbligo conquistar, di conquistare, de estabelecer, di implementare, de stabilire, arrancar e governar. di togliere e governare. Quando eu digo arrancar, é quando você vai arrancar um mato, você tirar da E raiz. quando sto parlando di togliere, sto parlando di sradicare, quando noi togliamo l'erbaccia, per esempio. Como a função de rei, nós temos que vestir nossa armadura, Con la funzione del re noi abbiamo la missione di mettere l'armatura, e temos que saber quem são os nossos inimigos. dobbiamo sapere chi sono i nostri nemici E um rei sabe as estratégias que o inimigo usa contra ele. e il re sa le strategie che il nemico usa contro di lui. Mas o que passa muito nos nossos dias, Ma ciò che succede tanto nei nostri giorni, o diabo tem usado a estratégia de roubar a identidade de nós como filhos de Deus. Satana ha usato la strategia di rubare l'identità, la nostra identità di Dio. Onde muitas vezes passamos a responsabilidade de manter o fogo aceso na nossa casa para o nosso companheiro, para a nossa esposa, para o nosso esposo. Perché noi passiamo la responsabilità che abbiamo noi di mantenere la fiamma accesa, noi passiamo al nostro compagno o un'altra persona. Nós temos a responsabilidade. La responsabilità è nostra. Muitos homens, hemos vivido dias onde muitos homens tomam essa palavra que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que estar submissa ou sujeita. Mhm.
Noi viviamo un tempo dove tanti uomini hanno in mente che la donna deve essere sottomessa, deve stare proprio sottomessa. Mas não são reis e sacerdotes em suas casas. Ma loro stessi non sono re e sacerdoti nelle proprie case. Ou muitas vezes o homem quer ser rei na sua casa, E a volte l'uomo vuole essere re nella sua casa. ou a mulher ser rei, rainha na sua casa. O magari la donna vuole essere la regina della E casa cortar o pescoço do seu esposo, dos seus filhos, e vuole tagliare la testa del suo marito, dei suoi figli a vicenda. mas não quer ser sacerdote de Deus na sua casa. E non vuole però essere sacerdote nella sua casa. Uma vez eu escutei um pastor que me disse que disse assim: Una volta ho sentito un pastore che ha detto così: na sua casa você é um sacerdote nella tua casa tu sei un sacerdote e na rua você é um rei, um guerreiro. e per la strada tu sei un re, un guerriero. Amém? Amen? E muitas vezes queremos ser conquistadores, reis dentro de casa, E a volte noi vogliamo essere re, conquistatore dentro casa. mas fora E invece fuori somos um gatinho. noi siamo un gattino. Deus nos quer nos posicionar. Nós queremos viver uma nova temporada na nossa vida. Noi vogliamo vivere una nuova stagione nella nostra Nós vita. temos que viver a função sacerdotal E per questo dobbiamo vivere la funzione sacerdotale e a função real de e la, rei e e la sacerdote. funzione regale, quindi Amém? re e sacerdote. Amen? Porque nós não podemos mais apenas querer vestir uma função. Perché noi non possiamo più scegliere solo una funzione. Porque se nós queremos somente ser sacerdotes, Perché se noi vogliamo solo essere sacerdote, não vamos conquistar. non conquisteremo. Vamos ver o exemplo de algumas pessoas Vediamo l'esempio di qualcuno que foram muito eficazes em uma função, che sono stati altamente efficaci in una funzione, mas a outra foi um fracasso. ma nell'altra è stata un fallimento. Vamos falar de Moisés. Parliamo di Mosè. Moisés foi um grande sacerdote. Mosè è stato un grande sacerdote. Ele escutava a Deus. Lui ascoltava Dio. Tanto que o povo não queria subir no monte e mandava Moisés. E addirittura il popolo non voleva ascoltare Dio, non voleva salire sul monte, quindi mandava Mosè. Ele até, muitas vezes, fez a função de rei. Lui ha fatto alcune volte la funzione di re, Porque ele recebeu as leis do Senhor. perché lui ha ricevuto la legge del Signore. Ele era muito bom em administração, Lui era eccellente nella gestione, mas ele fracassava ma lui era un fallimento na função nella funzione de conquista. della conquista. Porque a Bíblia diz que ele não entrou na terra prometida. Perché la Bibbia dice che lui non è entrato nella terra Porque ele promessa. tinha uma deficiência no seu liderazgo. Lui aveva una deficienza nella sua leadership. Vemos várias vezes na Bíblia E noi vediamo alcune volte nella Bibbia como as pessoas murmuravam contra ele. la gente che mormorava contro di lui. E ele sempre, Deus o defendia. E Dio sempre difendeva Mosè. Mas ele mesmo não tomava, muitas vezes ele deixou o papel dele de líder, de rei, de pôr ordem. Ma lui stesso non prendeva posizione, lui stesso lasciava perdere questa funzione. Estão comigo, vocês? Mi state seguendo? E a Bíblia diz que porque ele se equivocou na passagem da pedra, E perché, la Bibbia racconta che perché lui si è equivocato nel passaggio con la roccia, porque ele se irritou com o povo perché si era arrabbiato con il popolo e não seguiu uma instrução de Deus, e non ha seguito l'istruzione di Dio, ele não entrou na terra prometida. per questo lui non è entrato nella terra promessa. Um rei, Un re, nesse tempo que nós somos reis e sacerdotes, in questo tempo che noi siamo re, se sacerdoti, nós queremos conquistar essa cidade, se vogliamo conquistare questa città, se eu quero conquistar Houston, se io voglio conquistare Houston, eu tenho que saber
que eu sou rei e sacerdote. Io devo sapere che sono re e sacerdote. E quando devemos fazer algo, temos que fazer. E quando dobbiamo fare una cosa, noi la dobbiamo fare. Não podemos agradar aos demais ou nos perturbar com a situação. Noi non possiamo voler essere accettati da tutti. Amém? Amen? Então olhe para seu irmão e diga: você é rei e sacerdote. Guarda tuo fratello e dica: tu sei il re sacerdote. Amém? Amen? Vamos falar um pouco sobre Davi. Parliamo adesso un po' di Davide. Davi foi um grande guerreiro, Davide è stato un grande guerriero, um grande conquistador. un grande conquistatore. Ele tinha sangue na mão dele, Lui diz a aveva palavra. sangue nelle mani. Ele não pôde edificar o templo de Deus, a casa de Deus, porque ele tinha sangue nas mãos. Lui non ha potuto edificare, costruire il tempio di Dio perché aveva sangue nelle mani. Davi não era perfeito, Davide non era perfetto, mas ele sim usava as duas funções dele. ma lui usava le due funzioni. Ele era rei Lui era re e era sacerdote. e era sacerdote. Pastora, como era sacerdote? Pastore, come mai era sacerdote? Ele exercia a função dele de adoração, mesmo no meio das ovelhas. Lui esercitava la sua funzione di adorazione anche quando era in mezzo alle pecore. Mesmo em meio às ovelhas, ele tinha o fogo do Espírito, o fogo de Deus, da presença de Deus no coração dele. Anche quando era in mezzo alle pecore, lui aveva sempre accesa la fiamma dell'adorazione di Dio nel suo cuore. Eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, E non sto dicendo che noi dobbiamo essere perfetti, porque o único perfeito foi Jesus Cristo. perché l'unico che è stato Ele perfetto era sim foi Gesù. o sumo sacerdote. Lui sì era Ele il sim sommo foi o sacerdote. rei dos reis. Lui era il re dei re. Mas Davi, ele tinha algo especial. Ma Davide aveva qualcosa di speciale. Ele sabia ser um adorador. Lui sapeva essere un adoratore. Ele sabia que o fogo da presença de Deus sempre deveria estar na vida dele. Lui sapeva che il fuoco della presenza di Dio doveva stare sempre nella sua vita. Tanto que ele foi o único que trouxe a arca de Deus para a grande cidade. E tanto è stato così che lui è stato l'unico a portare l'arca di Dio nel regno. Vemos que Saul E vediamo che Saul não se importava com a presença de Deus. non si importava con la presenza di Dio. Ele queria ser o rei. Lui voleva essere re. Agora digo algo para vocês, igreja. E adesso vi dico una cosa, Chiesa. Se você realmente quer conquistar essa cidade, Se tu vuoi veramente conquistare questa città, se você realmente quer conquistar a tua família, se tu vuoi veramente conquistare la tua famiglia, você tem que tomar a posição de rei e sacerdote. tu devi prendere la posizione di re e sacerdote. Amém? Amen. Davi era um conquistador. Davide era un conquistatore. Ele tinha experiência de conquista. Lui aveva l'esperienza di conquista. A Bíblia diz que ele sacrificava a Deus. La Bibbia racconta che lui portava sacrificio a Dio. Vemos que quando ele estava trazendo a arca de Deus, Vediamo che quando lui portava l'arca di Dio, cada 6 passos era um sacrifício. mentre lui portava l'arca di Dio, ogni 6 passi lui faceva sacrifici. Quando ele entrou em Jerusalém, E quando è entrato in Gerusalemme, ele dançou ao Senhor. lui ha ballato al Signore. Ele entendia o poder da adoração. Lui aveva un intendimento, lui capiva il potere dell'adorazione. O verdadeiro sacerdote abre caminho para a adoração. Il vero sacerdote apre il percorso, il cammino alla lode e all'adorazione. Ainda em meio das críticas. Anche in mezzo alle critiche. A Bíblia diz que Mical foi a esposa que o rejeitou no coração. La Bibbia dice che Mical, la sua moglie, lo ha rifiutato nel suo cuore. Que disse: aonde já se viu um rei se portar dessa maneira? Lei diceva: ma come mai un re si comporta così? Porque Davi estava dançando, trazendo a presença de Deus. Perché Davide ballava e portava la presenza di Dio. Sabe por que ela tinha esse espírito?
E sai perché lei aveva questo spirito? Porque tudo que Mical tinha era por causa do seu pai. Perché tutto ciò che Mical aveva era perché era venuto dal suo padre. Ela não teve que conquistar nada. Lei non ha dovuto conquistare nulla. Ela nunca teve uma experiência com Deus. Lei non aveva mai avuto un'esperienza con Dio. Tudo que ela tinha era graças ao seu pai. Tutto ciò che lei aveva era grazie al suo padre. E o seu pai fracassou como sacerdote. E il suo padre ha fallito come sacerdote. Porque ele nunca ensinou a Mical a honrar a Deus. Perché lui non ha mai insegnato a Mical come adorare Dio. E quando nós fracassamos como sacerdotes, E quando noi falliamo come sacerdoti, a vida dos nossos filhos haverá uma esterilidade. ci sarà nella vita dei nostri figli una sterilità. Então nós como sacerdotes de Deus na nossa casa, E quindi noi come sacerdoti di Dio nella nostra casa, cada oportunidade na vida dos seus filhos é para honrar a Deus. ogni opportunità che avete nella vita dei vostri figli fate in modo di onorare Dio, adorare Dio. Amém? Amen? Eu lembro quando nós fomos para os Estados Unidos, Mi ricordo quando siamo andati negli Stati Uniti, nós sempre tratamos de estirar a fé dos nossos filhos. noi abbiamo sempre fatto in modo di rafforzare la fede dei nostri figli, Para que a fé deles cresça. in modo che la loro fede potesse crescere. E eu lembro que teve um Natal E mi ricordo di un Natale que a Natália queria muito 2 presentes. che Natalia voleva tanto 2 regali. Talvez é um exemplo simples esse para vocês, Forse è un esempio semplice per voi, mas para minha filha foi algo muito forte. ma per la mia figlia è stato qualcosa di molto forte. Ela queria 2 presentes de Natal. Lei voleva 2 regali per Natale. Ela queria um teclado, Lei voleva una tastiera, porque ela dizia que ela ia ser adoradora na casa de Deus. perché lei diceva che sarebbe stata un'adoratrice nella casa di Dio. E realmente hoje ela é ministra de louvor da nossa igreja. E oggi veramente lei è la leader di lode della nostra chiesa. Então ela queria um teclado e ela queria uma bicicleta. E quindi lei voleva una tastiera e una bicicletta. Nós falamos para ela, você vai ter que escolher um, porque nós não vamos poder comprar os 2. E noi abbiamo detto a lei, guarda, tu devi scegliere uno perché non possiamo comprare tutte e 2. Ela tinha 9 anos. Lei aveva 9 anni. E ela disse, eu quero um teclado, E lei ha detto, allora voglio la tastiera, porque eu quero honrar a Deus. perché voglio onorare Dio. E eu lembro que quando ela estava na escola ricordo che mentre lei andava a scuola, na escola dos Estados Unidos no Natal, nella scuola negli Stati Uniti, quando arriva Natale, eles fazem sorteios para as crianças que nunca faltam na escola, que tem assistência completa. ok. E quindi negli Stati Uniti, quando arriva Natale, loro fanno nelle scuole una specie di lotteria per parabenizzare, complimentare, non so come si dice, un bambino che non manca mai alla scuola, che viene sempre alla scuola. Premiare um bambino che non manca mai alla scuola. E ela queria eu lembro que era que ela tinha pedido uma bicicleta purple, uma bicicleta lilás. Okay. E quindi mi ricordo che lei voleva una bicicletta viola. Então, quando teve o sorteio, Natália participou do sorteio. E quando c'è stata questa lotteria, Natalia ha partecipato alla lotteria. E ela ganhou o sorteio, a bicicleta purple lilás que ela queria. E in questa lotteria lei ha vinto proprio la bicicletta viola che lei voleva. E eu lembro que eu fui buscar ela na escola, eu tinha até esquecido. E io avevo Desse addirittura sorteio? dimenticato di questa lotteria, ma quando sono andata a prendere Natalia a scuola, Ela chegou chorando. lei è arrivata piangendo. E eu levei até um susto. E io ero tutta spaventata. E ela falou, mãe, eu ganhei. E lei urlava dicendo, mamma, ho vinto. Então nós entramos na secretaria para buscar a bicicleta. E siamo andati in segreteria a prendere la bicicletta. E ela falava para todos que estavam no corredor, porque começaram a felicitá-la.
E lei diceva a tutti che erano in corridoio perché tutti si complimentavano con lei. Ela falou: foi Jesus que me deu, foi Jesus que me deu. E lei diceva Gesù me l'ha data, Gesù me l'ha data. E todos os professores, os diretores, E tutti i maestri, i professori, quando foram principali, entregar a bicicleta para ela, quando l'hanno consegnata la bicicletta, ela estava em um auditório. era tipo un auditorio E quando sortearam, ela ganhou. e hanno fatto questa lotteria e lei ha vinto. Ela subiu no palco Lei è salita sul palco e ela disse: eu agradeço a Jesus porque Ele me deu a bicicleta. lei ha detto così, io ringrazio Gesù perché lui me l'ha dato la bicicletta. Talvez isso seja algo pequeno para você, Forse questo è piccolo per te, mas para minha filha de 9 anos foi algo muito grande. però per la mia bambina, la mia figlia di 9 anni, è stato qualcosa E di molto Deus a grande. honrou porque ela queria o teclado para honrar a Deus. E Dio l'ha onorata perché lei ha scelto la tastiera perché voleva servire e onorare Dio. Então nós como sacerdotes na nossa casa, Perciò noi siamo sacerdoti nella nostra casa. nós temos que ocupar todos os momentos para ensinar os nossos filhos E dobbiamo usare ogni momento che abbiamo per insegnare ai nostri figli. Amém? Amen? Como reis, E come re, nossos filhos também devem saber que nós estamos em uma guerra espiritual. come re, i nostri figli devono anche sapere che noi siamo in una battaglia spirituale. Desde pequenos, Da quando sono piccoli, os meus filhos oravam conosco, i nostri bambini, i nostri figli pregavano con noi guerreavam conosco. e battagliavano con noi. E nós estávamos ensinando eles a função de reis e sacerdotes. E noi gli stavamo insegnando la funzione di re e sacerdote. Amém? Amen? E vocês têm essa função, E voi avete questo essa scopo, questa responsabilidade responsabilità de ser reis e sacerdotes. di essere re e sacerdote. Mas algo que o inimigo tem tratado muito de fazer nos nossos dias. Ma una cosa che il nemico cerca tanto di fare nei nostri giorni. Assim como... Pode colocar, por favor, em Juízes 1:7. Per favore, mette Giudici 1:7. A Bíblia diz La Bibbia dice que o rei Adoni dice Bezek che il re Adoni Bezek havia sido capturado era stato rapito, sequestrato pelo povo de Israel. Dal popolo di Israele. E diz que quando ele foi capturado, E dice che quando lui è stato preso, o povo, as autoridades cortaram o dedo polegar dice che le autorità l'hanno tagliato il pollice e dos pés, e anche das dei mãos piedi. e dos pés. Quindi il dito delle mani e dei piedi. Pollice e l'alluce. E por que ele fazia isso? E perché questo era successo? Pode ler, por favor? Adoni Bezek disse: 70 re a cui erano stati tagliati i pollici e gli alluci raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io, Dio me lo rende. E lo condussero a Gerusalemme dove morì. Então, ele sempre fazia isso. E quindi era un'abitudine di lui di fare Ele questo. cortava os polegares Che dos lui pés e das mãos dos che lui reis. tagliava i pollici e l'alluce. E assim o povo de Israel fez com ele. E così il popolo di Israele ha fatto con lui. E por que cortava os polegares das mãos? E come mai tagliavano i pollici? Porque o polegar é o que dá força para manusear a espada. Perché il pollice è colui che ti trattiene la spada, ti dà ti regge la spada. E os dedos e os polegares do pé E l'alluce é o que dá estabilidade para um rei. è quello che ti dà la stabilità per correre, Então, per camminare. quando os polegares são cortados, Quindi quando è tagliato il pollice, esse rei
não tem a habilidade mais, não pode mais ser rei. Quindi questo re, quando ha i pollici tagliati, non può più fare il re, Porque um rei que não vai à guerra, perché un re che non va in guerra, um rei que não tem uma estabilidade, un re che non ha le stabilità, não pode governar. non può governare. E é o que o diabo está tratando de fazer conosco. E è ciò che Satana cerca di fare con noi, De tirar a espada das nossas di mãos. togliere la spada delle nostre mani Desestabilizar nosso emocional. e destabilizzare il nostro emozionale, Para que nós não sejamos reis. perché noi non siamo re. Mas no nome de Jesus eu declaro que nós somos reis e sacerdotes Ma essa nel nome noite. di Gesù io dichiaro che noi siamo re e sacerdoti. Amém? Amém. A Bíblia fala que a rainha Esther, La Bibbia dice che la regina Esther, em Esther 5:1, è scritto in Ester 5:1, que logo depois dos 3 dias de jejum, che dopo 3 giorni di digiuno, a versão em português diz e la traduzione portoghese dice que Esther se vestiu com vestes reais, com trajes reais. Dice che Esther si è vestita con gli indumenti regali. Mas algo no original que é muito interessante. Però la scrittura originale è molto interessante. Não diz que ela se vestiu com vestes reais, Non dice che lei si è vestita con indumenti regali, mas sim que ela se vestiu do reino. ma che lei si era rivestita del regno. Quer dizer que ela entrou com autoridade diante do rei. E questo vuol dire che lei è entrata con autorità davanti al re. Ela se vestiu da autoridade do reino de Lei Deus. si era rivestita dall'autorità del regno di Dio. Para quê? Para não temer ao rei. E perché questo? Per non avere timore, non avere paura del re. Porque ela tinha uma causa. Perché lei aveva una petizione. Nós temos uma causa diante do rei. Noi abbiamo una petizione davanti al re. Nós temos a causa de conquistar Verona para Cristo. Noi abbiamo una petizione di conquistare Verona per Nós temos per a Dio. causa de conquistar a nossa família para o Senhor. Noi abbiamo la petizione di conquistare la nostra famiglia per Dio. Mas nós temos que entender que nós somos reis e sacerdotes. Ma per questo dobbiamo capire che noi siamo re e sacerdoti. Eu quero falar um pouco de reino. E voglio parlare un po' del regno. O reino de Deus a Bíblia é a constituição do reino de Deus. La Bibbia è la costituzione del regno di Dio. Amém? Amém. A Bíblia fala de um rei e de um reino. La Bibbia parla di un re e di un regno. A Bíblia não é sobre uma religião, La Bibbia non è di una religione, mas sim sobre um reino. ma riguarda un regno. Amém? Amen? O desejo quando nós temos e vocês sabem muito bem porque a Itália foi governada por vários reis. E quindi voi sapete molto bene perché l'Italia ha avuto tanti re e una storia lunga di regni, di regno. A Bíblia, quando nós estudamos sobre reinos, E la Bibbia quando noi studiamo riguardo i regni, vemos que o que o rei diz é um decreto. vediamo che ciò che dice il re è un decreto. Que diferente de nós que vivemos em um presidencialismo, Diversamente da noi che siamo sotto un governo presidenziale, onde há um presidente. dove abbiamo un ministro, un presidente. No caso do Brasil há um presidente. Nel caso del Brasile abbiamo il Ou presidente. da América, Anche in America, onde ele faz leis dove lui fa le leggi e as leis vão para o Congresso ou para o Senado para ser votado. e queste leggi vanno al Senato per essere votate. Mas num reino Ma in un regno não tem votação. non ci sono le O que o votazioni. rei decreta está decretado. Ciò che è un decreto del re è un decreto e basta. Então o Senhor decretou que as chaves dessa cidade está na mão dessa igreja. E quindi il Signore ha decretato che la chiave di questa città è per questa chiesa. Então já está decretado. E quindi è già un decreto. Não importa o que os demais vão dizer, Non importa ciò che gli altri diranno, mas sim importa a posição
que nós, como igrejas, ou vocês, como igreja, se vão se portar. ma importa è come la posizione che voi come Chiesa prenderete. Porque o demônio, o principado, o governador dessa cidade, I demoni, i principati di questa città vai tentar capturar essa chave, assim como fez com Adão e Eva. proveranno a rubare questa chiave, come hanno fatto con Adamo ed Eva. Mas se nós estamos baixo a uma obediência do Supremo Rei, Ma se noi siamo sotto l'obbedienza del Re Supremo, ele não conseguirá as estratégias dele. lui non riuscirà nelle sue strategie. Amém? Amém? O Senhor Jesus sempre pregou o reino. Il Signore Gesù ha sempre predicato il regno. Vemos em Mateus 4,17, E vediamo in Matteo 4,17 que diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-os, porque o reino dos céus ha chegado. dice così Ou che está cerca, Ok. perto. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Amém? Então ele sempre disse o reino. E quindi lui sempre si riferiva al regno. Ele sempre anunciou o reino aonde foi. Lui sempre annunciava il regno ovunque andava. Então ele não veio nessa terra, queridos, para estabelecer uma religião, Quindi lui non è venuto sulla terra per stabilire una religione, mas sim para a extensão do reino que está no celestial. ma molto di più per portare l'estensione del regno che è in cielo. Amém? Amen? Um reino não é tomado, não é, um rei não se toma, se toma por nascimento. Você só pode ser rei se você nasceu Un re non na diventa linhagem real. Ok, un re non diventa re perché lo prende questa posizione, ma perché è nato da una stirpe regale. Amém? E nós nascemos no reino de Deus. E noi siamo nati nel regno di Dio. Em João 3,3 diz: Giovanni 3,3 dice: de certo os digo que o que pode colocar, por favor. Giovanni 3,3. João 3,3. Gesù le rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Então nós nascemos de novo. E quindi noi siamo nati di nuovo. Nós nascemos e somos filhos do rei. Noi siamo nati, siamo figli del re. Somos cidadãos desse reino. Siamo cittadini del regno. Então agora nós temos uma investidura real sobre nós. E adesso noi abbiamo una investitura regale. Real sobre nós. Una investitura regale su di noi. Nós fomos escolhidos. Siamo stati scelti. Nós somos filhos de Deus. Siamo figli di Nós Dio. somos chamados por Ele. Siamo chiamati da Lui. Mas muitas vezes o inimigo quer roubar essa identidade de nós como filhos de Deus. Ma tante volte il nemico vuole rubare questa identità che abbiamo di Dio. Então, para você ser rei, você tem que nascer com um sangue real. E quindi per diventare un re tu devi nascere dal sangue regale. Nós estamos cobertos e lavados com o sangue do rei. Noi siamo coperti e lavati dal sangue del re. Um rei, assim, vamos ver o exemplo do reino britânico, Facciamo da un esempio Inglaterra. del regno britannico. O rei Williams, que é o filho que será o sucessor do rei, Quindi c'è il principe William. o príncipe William, ele quando ele nasceu, Il principe William quando è nato, ele é tirado depois de uma certa idade, ele é tirado do conforto dos seus pais. quando arriva a una certa età, lui è tolto dalla sua famiglia E ele será ensinado por alguém como se deve ser um rei. e lui viene insegnato da qualcuno capacitato di come comportarsi come re, Como deve se vestir, come si deve vestire, como se deve sentar, come si deve sedere, como se deve se comportar. come si deve il suo atteggiamento, il comportamento. E nós, como filhos de Deus, E noi come figli di Dio temos o Espírito Santo abbiamo lo Spirito Santo que nos vai ensinar como nós nos comportarmos. che ci insegnerà come comportarsi. Amém?
Amen? Nós temos que ser reprogramados. Noi dobbiamo essere riprogrammati, Porque muitas vezes nós temos uma mentalidade medíocre. perché a volte noi abbiamo una mediocrità nella mentalità, una mentalità mediocre. Scusa. Pensamos que continuamos sendo aqueles pecadores. E noi pensiamo sempre di continuare ad essere quello peccatore. E nós não somos pecadores, nós somos lavados e redimidos, somos filhos do Rei dos Reis. E adesso non siamo peccatori, siamo lavati e redenti dal sangue del Re del Re. A Bíblia fala que muitas vezes confrontaram a Jesus, E la Bibbia dice che tante volte hanno confrontato Gesù que muitas vezes falaram coisas da identidade de Jesus. e tante volte hanno parlato qualcosa riguardo all'identità di Gesù. Chamaram ele filho de Belzebu. Lo hanno chiamato príncipe figlio di Belzebù. Deram tantos nomes para ele, Lo hanno detto tante cose, mas Jesus nunca repetia o que eles falavam. ma Gesù non ha mai ripetuto quelle parole, quello che hanno Jesus detto a sempre lui. dizia: eu sou o pão da vida, Gesù ha sempre detto: io sono il pane della vita, eu sou a água viva, sono l'acqua viva, eu sou o caminho, a verdade e a sono il vida, cammino, la verità e la vita. eu sou o Redentor, Io sono il eu Redentore, sou o Salvador, sono il Salvatore, eu sou filho do meu Pai. sono i figli del mio Padre. Amém? Amen? Eu sou. Lui diceva: io sono. sou. Amém? Ele nunca saiu da boca dele algo que os religiosos falavam dele. E dalla sua bocca non è mai uscito parole di quello che i religiosi dicevano di lui. Mas sim, ele sabia a identidade que ele tinha. Lui sapeva l'identità che aveva. Hoje, igreja, E oggi, Chiesa, eu quero que você repita comigo. voglio che tu possa ripetere con me. Eu sou filho de Deus. Io sono figlio di Dio. Eu sou redimido pelo sangue de Jesus. Sono redento dal sangue di Gesù. Eu sou pescador de homens. Sono pescatore di uomini. Eu sou servo de Deus. Sono servo di Dio. Eu sou próspero. Sono prospero. Eu sou rainha, rei. Sono regina, re. Eu sou sacerdote de Deus. Sono sacerdote di Eu Dio. sou um conquistador. Sono conquistatore. Amém? Amém? Nós temos que mudar a maneira que nós vemos nós mesmos. Noi dobbiamo cambiare il modo come vediamo noi stessi. Porque Jesus nos viu com grande valor. Perché Gesù ci ha visto con grande valore. Amém? Amen? Glória a Deus. Glória a Dio. O rei Jesus, o rei tem o poder total. Il re ha tutta la potenza. Em Mateus 28:18 diz: Matteo 28:18. toda autoridade, diz assim, 28:18, por favor. Matteo 28:18. E acercando-se Jesus lhes falou, dizendo: Che è scritto in spagnolo. Arrivando Gesù gli ha detto: tutta l'autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Amém. Toda autoridade me foi dada. Tutta l'autorità mi è stata data. O príncipe Williams, E il principe William, ainda que ele é um príncipe, anche se è un principe, mas ele tem uma ma autoridade. lui ha l'autorità. E o seu pai, o rei Charles, E suo padre Charles, ele tem toda a autoridade sobre o reino. lui ha tutta l'autorità sul regno. E o Senhor já nos deu autoridade. E il Signore ci ha dato l'autorità. Nós temos a autoridade para decretar. Noi abbiamo l'autorità per decretare. E quando eu falo de decretar, é profetizar. E quando eu parlo di decretare, sto parlando di profetizzare. Profetizar é um decreto, é algo que tem que ser feito. Profetizzare è un decreto, è una cosa che deve essere fatta. E nós não necessitamos da aprovação de ninguém para um decreto se estabelecer. E noi non necessitiamo dell'approvazione di qualcuno per decretare qualcosa. Porque um rei tem a máxima autoridade. Perché un re ha la massima autorità. Por isso nós temos que tomar muito cuidado o que sai da nossa boca. Perciò noi dobbiamo stare molto attenti a ciò che esce dalla nostra bocca. Porque a nossa boca são lançados decretos a favor de nós ou contra nós. Perché dalla nostra bocca escono decreti a favore di noi o contro di noi. Amém? Amen? O rei, no reino, o rei vive em um ambiente real. E un regno,
Il re vive in un ambiente regale. Quando um rei entra, um que seja um casebre, Quando un re entra anche in una spelonca e ele vai habitar naquele lugar, e lui va a vivere proprio lì, aquele lugar é um lugar real. quel posto diventa un luogo regale. Porque o ambiente é transformado porque um rei está ali. Perché l'ambiente è trasformato perché c'è un re lì. Nós trazemos dignidade para o ambiente que nós estamos. Noi portiamo dignità all'ambiente dove siamo. Amém? Você traz a bênção aonde você vai. Tu porta la benedizione ovunque tu vai. Você traz a dignidade para o seu lar. Tu porti la dignità nella tua casa. Você traz a dignidade para a tua cidade. Tu porti la dignità nella tua città. Você traz a dignidade para o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho. Tu porti la dignità nel tuo lavoro, nel posto dove tu lavori. Você traz a dignidade para o teu carro. E tu porti la dignità anche nella tua macchina. Aonde você está, o ambiente tem que ser transformado. Dove sei tu, l'ambiente deve essere trasformato. Então, na tua empresa onde você trabalha, E quindi nella tua azienda dove tu lavori, você tem que saber, tu deve sapere, você tem que entender tu deve capire que aquele lugar é abençoado porque você está ali. che quello luogo è benedetto perché tu Porque sei o lì. que você tem dentro de você é o Espírito Santo. Perché tu hai dentro di te lo Spirito Santo. Amém? Amen. O diabo, como ele trata de roubar nossa identidade como reis. Satana è veramente, si impegna tanto a rubare la nostra identità di re. Por quê? Porque se nós não temos essa identidade de reis, nós não vamos conquistar o território que ele usurpou. E perché? Perché quando lui ruba la nostra identità di re, lui non ci fa conquistare ciò che dobbiamo conquistare. O que ele usurpou. Ciò che lui ha già rubato. Amém? Amém? Então nós, queridos, Deus, o que Ele quer fazer nessa nova temporada E quindi, cari, ciò che Dio vuole fare in questa nuova stagione é mudar nossa è identidade. cambiare la nostra O que identità. nós reconhecemos quem nós somos em Cristo. Che noi possiamo riconoscere chi noi siamo in Cristo. As tuas palavras têm autoridade. Le tue parole hanno autorità. Amém? Amen. Você tem autoridade do céu de atar e desatar. Tu hai l'autorità del cielo di legare e slegare. Amém? Amém. E o principado dessa cidade E il principato di questa città está apavorado è amedrontato, intemorito de saber que está tendo uma troca de mentalidade sua. è spaventato di sapere che tu stai cambiando la tua mentalità. Quando nós não sabemos quem somos, Quando noi non sappiamo chi siamo, nós aceitamos qualquer coisa. noi accettiamo qualsiasi cosa. Nós queremos a aprovação dos demais. Noi vogliamo l'accettazione e l'approvazione degli altri. Nós nos emocionamos com apenas algumas palavras. Eu te amo tanto, aqui eu estou. E noi ci emozioniamo con alcune parole del tipo ti voglio bene, ti amo. Nós nos emocionamos. Noi ci emozioniamo E com esse sentimento que muitas vezes é inferioridade que temos dentro de nós. e questo sentimento che tante volte è l'inferiorità che abbiamo dentro di noi. Nós não vamos estar aptos para governar e para reinar e conquistar. Con questo sentimento noi non saremo apti e noi non saremo in grado di conquistare ciò che noi dobbiamo conquistare. Nós devemos ter a nossa identidade muito alinhada com o reino, Noi dobbiamo avere la nostra identità allineata con il regno, com o rei. con il re. Porque Satanás sempre vai tratar de usurpar de nós essa autoridade. Perché Satana cercherà sempre di rubare questa identità che abbiamo. Sempre vai tratar de roubar nossos polegares. Lui cercherà Di sempre di tagliare decepar, i no? nostri pollici. Quando nós não temos a identidade firme, Quando non abbiamo una identità ferma, nós nos emocionamos. noi siamo emozionati.
com as palavras de amor que os demais podem falar. Siamo emozionati con le parole di amore che qualcuno ci può dire. Nós temos que ter um discernimento de espírito. Noi dobbiamo avere il discernimento di spirito. Eu lembro que o nosso presidente Trump, Ricordo che il presidente Trump, ele disse algo muitos anos atrás. lui ha detto una cosa tanti anni fa. Ele disse: eu gostaria de ficar pobre apenas alguns dias, Lui ha detto: io vorrei essere povero solo per pochi giorni, só para saber as pessoas que estão ao meu lado. solo per capire chi sono le persone che stanno con me. E isso aconteceu com ele. E questo è successo a Não lui. que ele ficou pobre, Non che lui è diventato povero, mas ele perdeu uma eleição. ma lui ha perso l'elezione. E ele viu os que realmente estavam com ele. E lui ha capito chi era veramente con lui. Então nós temos, e eu aprendo com isso. E io ho imparato con E eu questo. peço a Deus, para Deus, E io chiedo a Dio, Senhor, dá-me discernimento, Signore, dammi discernimento, porque eu não quero perder algo, perché non voglio perdere qualcosa. para que depois meus olhos sejam abertos So perché dopo io abbia gli occhi aperti. Aleluia. Porque muitas vezes Perché tante volte nós perdemos coisas noi perdiamo delle cose ou pessoas o persone porque não temos o discernimento. perché non abbiamo avuto il discernimento. E Deus permite E Dio permette, que isso aconteça Dio dà il permesso che questo succeda, para que nossos olhos mais tarde sejam abertos. perché i nostri occhi si aprano più in avanti. Eu sempre digo ao Senhor e eu oro pelo meu esposo: E io sempre chiedo questo e prego per il mio marito. Senhor, abre os olhos espirituais dele, Signore, apri gli occhi spirituali, para que ele não seja enganado. perché lui non sia ingannato. Porque quanto mais você cresce, Perché quanto più tu cresci, mais pessoas vão ter inveja de você. più persone avranno invidia di te. Mais pessoas vão querer a sua posição. Più persone vorranno la tua posizione. Mais pessoas vão querer o que vocês têm. E più persone vorranno avere ciò che tu hai. Mas se você é um sacerdote, Ma se tu sei un sacerdote, você sempre está diante de Deus. tu sei sempre davanti a Dio. E Deus te revela o que está oculto. E Dio ti rivela ciò che è nascosto. Se você é um rei, Se tu sei un re, a tua força, la tua forza a tua inteligência La tua em intelligenza Cristo, no Senhor, in Cristo, nel Signore, vai te capacitar a guerrear as guerras que virão. ti darà la capacitazione di vincere le guerre. Amém? Amen. Coloque-se de pé, por favor. Puoi alzarti un attimo? Aleluia. Aleluia. Amém. Amen. Feche os seus olhos. Chiudete gli occhi. Se você está como família, chega próximo do seu familiar, da sua tu- esposa, do seu esposo. Se tu sei in famiglia, stai vicino a tuo marito, a tua moglie, insomma, Vamos orar. e preghiamo. Pai, no nome de Jesus, Padre, nel nome di Gesù, nós te louvamos e te agradecemos, noi ti lodiamo e ti ringraziamo porque sabemos perché sappiamo que nós somos reis e sacerdotes baixo a tua misericórdia e a tua graça. Sappiamo che siamo re e sacerdoti sotto la tua grazia. Te agradecemos, Senhor, Ti ringraziamo, Signore, pelo chamado, Senhor, per la chiamata, por tudo que o Senhor depositou em nossas per vidas. tutto ciò che tu hai depositato sulle nostre vite. Declaramos no nome de E Jesus dichiariamo nel nome di Gesù que uma nova temporada che un nuovo tempo, nuova stagione para essa igreja, per questa chiesa, para essa cidade, per questa città, se estabelece a partir de hoje. si stabilisca da oggi.
Declaramos e dichiariamo que nos levantamos como che ci sacerdotes innalziamo come sacerdoti e nos posicionamos como e reis prendiamo posizione come re para destruir toda obra do inferno dessa cidade. per distruggere ogni opera dell'inferno in questa città. Declaramos salvação em cada família dessa cidade e desse estado. Dichiariamo salvezza in ogni famiglia di questa città e di questo stato. Que o Espírito Santo, que traz a convicção de pecado, Che lo Spirito Santo che porta la convinzione, la riconoscenza del peccato, visite essa igreja. possa visitare questa chiesa, Visite, Senhor, essa cidade. che possa visitare questa città, Cada rua, cada bairro. ogni strada, ogni borgo, E que nós, Senhor, e che noi, Signore, possamos conquistar possiamo conquistare grandes coisas para Ti, grandi Senhor. cose per te. Assim como Davi Così come Davide dançava na Tua presença ballava nella tua presenza e levava diante de Ti os despojos de e guerra. portava davanti a te la conquista delle guerre. Assim nós faremos, Senhor. Così faremo. Obrigado por nos escolher. Grazie perché ci hai scelto. Nos vestimos do reino, assim como fez Esther. Ci rivestiamo del regno come ha fatto Esther E entramos no território do adversário. e entriamo nel territorio dell'avversario E rompemos e spacchiamo, todas as estratégias do inferno. distruggiamo ogni strategia dell'inferno, Toda a estratégia do inferno. ogni strategia dell'inferno E declaramos, Senhor, e dichiariamo, a Signore, tua vitória. la tua vittoria No nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém. Dá uma Amém. salva de palmas ao Puoi Senhor. fare un applauso a Dio?